Olá! Sejam bem-vindos ao maior evento literário da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo 2020 começou e este ano será totalmente virtual. Mas peraí, vocês estão preparados para se conectarem a uma experiência única? Estamos reunindo mais de 100 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidoras e escritores independentes, além de 330 convidados nacionais e internacionais. O evento virtual está mais do que nunca democrático, diverso e multicultural. Um novo capítulo na história da Bienal do Livro de São Paulo acaba de ser escrito e você faz parte dele. Desde já, agradecemos a participação de todos vocês e desejamos uma experiência incrível na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Venha bienalizar! Bom evento! Saúdo a quem nos escuta na Bienal Virtual. O cordel está presente como expressão cultural, patrimônio brasileiro, cultura tradicional. Sou Amélia Albuquerque, coordenadora pedagógica da editora IMEP, e quero dizer que é uma grande honra e uma grande alegria estar aqui nessa primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, com o fascinante universo da literatura de cordel. Eu convido, nesse momento, para a abertura dessa live, Lucinda Marques Azevedo, da editora IMEP e presidente da Câmara Cearense do Livro, CCL, e organizadora do Espaço do Cordel e do Repente nas duas últimas Bienais Internacionais do Livro de São Paulo. Então, Lucinda, você, que é uma defensora do livro, do cordel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência que foi organizar o Espaço do Cordel e do Repente na Bienal de São Paulo. Foi uma grande alegria poder levar a nossa cultura para a capital mais nordestina do Brasil, que é São Paulo. Em 2016, o ex-presidente da CBL, Luiz Torelli, me fez esse convite. Foi um grande desafio, mas foi uma coisa bastante prazerosa. Nós levamos cordelistas, repentistas, músicos, contadores de histórias, levamos mais de 22 editoras, mais de 100 artistas para se apresentarem. Tanto em 2016 como em 2018, nós fomos o segundo espaço mais visitado e mais lembrado da Bienal. Foi uma coisa bastante gratificante. Por exemplo, cordelista como Chico Pedrosa, que já tem 81 anos de idade, ele se apresentou nos 10 dias nas duas bienais, e tenho certeza que esse evento trouxe muito mais alegria e vida para a sua vida. Foi também muito gratificante na questão de cada cordelista, repentista, xilogravurista poder vender suas obras e sentir-se altamente valorizado por poder apresentar seu trabalho na Bienal mais importante do Brasil e, quiçá, do mundo, que é a Bienal de São Paulo, organizada com muita maestria pela Câmara Brasileira do Livro. E agora, em 2020, nós estávamos já todos empolgados, era uma procura muito grande de fazer um evento ainda mais bonito. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, mas hoje nós estamos aqui abrindo a Bienal, que para nós que fazemos a editora IMEP, a Câmara Cearense do Livro, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro, poder abrir a Bienal com o Cordel e o Repente, com esses dois grandes
artistas e poetas. Se a gente tivesse 24 horas, o espaço era pequeno para poder mostrar tanta gente boa que tem no Nordeste, tanto que mora aqui, que participaram das 2 bienais anteriores, como moram no Rio e São Paulo, e divulgam a nossa cultura com maestria. E para os ouvintes que estão nos assistindo, a gente traz aqui hoje dois grandes cordelistas, né? Fernando Paixão, que trabalha na sala de aula encantando os alunos a gostarem de ler e escrever através do cordel, que é uma linguagem bastante poética, e a criança realmente se encanta e aprende de forma mais rápida. E Fernando Paixão tem vários livros publicados, ele foi finalista do Prêmio Jabuti de 2017 com o livro 2 Lendas Indígenas de Amor, da editora IMEP. E ele vai falar como é que ele faz esse trabalho na sala de aula, qual é a importância do cordel para esse trabalho. E aí eu acho até que agora ele poderia falar e depois eu apresentava a doutora Paola. Eu acho que fica mais... que a doutora Paola dispensa a apresentação, mas o Fernando fala e depois eu apresento um pouco do trabalho dela, porque o nosso tempo é muito pouco e eles têm muito a falar e a gente tem que ser bem breve. Então, Fernando, eu gostaria que você falasse aí do seu trabalho com o cordel em sala de aula, da sua participação na última Bienal, acho que você só foi na última, tanto você como a doutora Paola. Então, agora é com você, Fernando. Ok. Eu vou fazer aqui compartilhamento da apresentação e farei, então, essa experiência do nosso trabalho como poetista e como educador, junto aos professores e aos alunos da educação básica, utilizando a literatura de cordel. Ok. Acho que a apresentação está aí à vista de vocês, né? Se eu pudesse ter um sinal, porque agora com esse compartilhamento eu não estou vendo a sala. Tá perfeito, Fernando. A imagem está ótima. Okay. E o som também. Pode continuar, está ótimo. Então, vamos continuando. Essas nossas aulas remotas, elas precisam desse feedback, essas questões assim que um precisa dar esse apoio verbal ao outro. Então, esse tema que nós começamos a tratar agora será literatura de cordel como experiência estética na sala de aula. Gostaria de começar lembrando que a literatura de cordel, ela não é só uma literatura estética, uma literatura artística, né? Ela não é assim só um artefato cultural, né, que encanta determinados grupos de pessoas. Na verdade, nós estamos falando de um patrimônio cultural imaterial brasileiro. Tá? Considerar a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial é levar em consideração que, no ano de 2018, esta literatura recebeu seu registro no IPHAN como patrimônio cultural imaterial. Né? E o fato é que, sendo patrimônio cultural imaterial, ele está com seu registro no livro das formas de expressão. E, na verdade, a literatura de cordel é uma expressão viva, né, da voz, da memória e do corpo dos seus declamadores, né, daqueles que levam a literatura de cordel ao seu público. Então, é nessa perspectiva, dessa valorização da literatura de cordel como patrimônio cultural, que nós levamos também à sala de temas transversais à educação, é fantástico. Tanto que eu começo esta apresentação com uma estrofe
do poeta repentista Geraldo Amâncio, que escreveu um belíssimo trabalho sobre o centenário da literatura de cordel. Ele fez isso através de um mote, né, um assunto que termina assim: o cordel completou um centenário viajando nas asas do pavão. Tá? Essa terminação do mote, nas asas do pavão, se refere ao grande clássico da literatura de cordel, a história do pavão misterioso. Eu vou fazer a leitura dessa estrofe para que a gente perceba a quantidade, né, de temas transversais desse grande potencial que pode ser trabalhado em sala de aula. Então, o poeta diz assim: registrando o passado e o presente, para tudo o cordel tem sempre espaço, para amor, para política, para cangaço, romaria, promessa e penitente, retirante, romeiro, presidente, seca, fome, fartura, inundação. Qualquer um que quiser informação, nele encontra o melhor documentário, e o cordel completou um centenário viajando nas asas do pavão. Então, nesta tela, com esse painel cheio de literatura, né, cheio de folhetos de cordel, a gente percebe que é assim mesmo. Como diz a estrofe do poeta Geraldo Amâncio, nós verificamos essa pluralidade de temas transversais à educação, que, unidos à dimensão estética deste gênero poético, ele aponta para possibilidades que auxiliam os professores nos processos de ensino e aprendizagem. Eu, que sou testemunha desse trabalho maravilhoso, fantástico, que muitos educadores fazem utilizando, trabalhando a literatura de cordel na sala de aula. Então, vamos, assim, falando da educação estética de professores e professoras, porque você considerar essa literatura na sua dimensão estética, dá a ela um lugar de destaque no processo das sensibilidades, e um processo de humanização, tanto de educadores como dos nossos alunos dentro das escolas, com o uso desta literatura. Então, a estética, na verdade, ela é a educação das sensibilidades humanas, né? Considerando a diversidade do modo de ser dos sujeitos. É uma percepção por meio de todos os sentidos. Quando uma arte, quando a poética, quando um determinado artefato cultural, ele desperta em nós os sentidos, as emoções, nós podemos atestar ali a sua dimensão estética, né? E, na verdade, ele passa por todos os nossos sentidos, desde a visão, audição, tato, paladar, olfato, até porque na dimensão dos patrimônios imateriais, né, brasileiro, passa por tudo isso, né? Nós temos a literatura, a nossa poética do cordel como patrimônio imaterial, mas também nós temos sabores, nós temos cheiros, né? Nós temos as comidas, nós temos os saberes, as celebrações, são tantos elementos que vêm somar a literatura de cordel nesta dimensão de patrimônio cultural. E também a literatura, na sua dimensão estética, trata da ampliação da criatividade e da expressividade humanas, né? E assim, a educação estética ainda pode ser compreendida como a educação dos sentidos, na busca do aperfeiçoamento das diversas formas de atuação humana. Interessante que muitos professores vão percebendo que, dada esta pluralidade de temas, nós temos condições de despertar nos nossos alunos muitas dimensões da sua formação, né? Sobretudo para a sua atuação humana na sociedade, essa dimensão político-social,
né, quando se trata da ética, na sua dimensão artística, espiritual, né? Então, na verdade, por sua dimensão estética, a literatura de cordel pode ser utilizada na sala de aula e vai se percebendo nessa junção, como diz Friedrich Schiller, que é um dos pais da estética, né, dessa reflexão estética. Ele diz: sensibilidade e intuição interligadas à razão. É quando se educa um ser humano, não está se educando somente o cérebro, né? Somente aquilo que é responsável por seu pensamento lógico, matemático, a razão, né? Mas é a pessoa toda, né? Passando por suas sensibilidades, por sua intuição, por seus sentimentos, né? Então, a estética está voltada para isso. E quando a razão junta-se com a sensibilidade, com a intuição, então isso se volta para uma percepção e a criação da beleza, né? Que aqui neste fato, nesta beleza, nós vamos focar na beleza poética da literatura de cordel. Portanto, a literatura de cordel, escrita ou oral, é uma narrativa que se constrói a partir de situações cotidianas, sejam políticas, sociais, religiosas, ou de tantos outros temas, como nós vimos na epígrafe deste trabalho, com o poema de Geraldo Amâncio. A poesia de cordel é para ser lida, declamada, ressoando nos ouvintes e permanecendo na memória de cada um com maior ou menor intensidade. Então, a literatura de cordel tem o seu potencial pedagógico em ações educativas. As diversas iniciativas de incentivo à leitura começa exatamente por políticas que vêm dos programas de governo. Nós temos como exemplo o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, o Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores. Citamos também como exemplo a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que esses programas têm selecionado vários títulos, várias obras escritas em cordel. E nós podemos, inclusive, citar algumas delas, tá? Como, por exemplo, o trabalho fabuloso de Antônio Francisco, Os Animais Têm Razão, A Canção dos Povos Africanos, de nossa autoria, de 2010, Fernando Paixão, o cordel Criar, Rimar, Letrar, de Arlene Holanda e Rochinoldo Rinaré, A Criação da Noite, Lenda Indígena, um trabalho de Evaristo Geraldo, A Lenda do Irapuru, de Gonçalo Ferreira, A Raposa e o Cancão, do saudoso Arievaldo Viana. E, além desses livros contemplados nesses programas, a editora IMEP, como já mencionou a Lucinda Marques na sua fala, a editora IMEP foi contemplada com 2 obras, né, como finalista do Prêmio Jabuti de Literatura no ano 2017. Essas 2 obras são 2 lendas indígenas de amor, né, de nossa autoria, e Cordéis de Arrepiar, do grande cordelista e pesquisador Marco Aurélio. E é interessante que essas 2 obras da editora contempladas no Prêmio Jabuti, vale ressaltar que são obras em literatura de cordel. Então, esse fato indica o interesse pela literatura de cordel no âmbito dos programas de incentivo à leitura, e que sugerem caminhos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, é nessa perspectiva que a gente faz algumas afirmações. Que o cordel, como produto artístico, pode contribuir bastante com a ampliação do leque de habilidades a serem trabalhados em sala de aula. Ele vai desenvolvendo a criatividade, a sensibilidade artística e a fruição estética. Outra afirmação que podemos fazer é que a contribuição cultural e educativa dada pela literatura de cordel é inquestionável e tem despertado o interesse de muitos setores, que, na verdade, hoje, muitos documentários, o cinema, a literatura erudita,
tantos autores, né, tanta gente em áreas diferentes tem utilizado a literatura de cordel para suas criações, né, para suas criações artísticas, sobretudo. Tá? Outra afirmação que podemos fazer é que a poética do cordel, que é multidisciplinar por natureza, pode ser explorada em muitas disciplinas, além de ser uma linguagem ideal para trabalhar temas transversais. Então, se trabalha de tudo, como disse a nossa estrofe de abertura, e se trabalha nessa dimensão da ética, do meio ambiente, da saúde, né, como é o caso, por exemplo, da abordagem da doutora Paola, depois de nossa fala. O cordel relacionado à dimensão da cura, da saúde, né, e a pluralidade cultural, a orientação sexual, muitas questões sociais estão aí envolvidos dentro do conteúdo da temática da literatura de cordel. Então, um texto de cordel é, sem dúvida, um recurso atraente, que desperta curiosidade e interesse de alunos e professores. No entanto, é comum nas comunidades educativas, entre professores e intelectuais, o desprezo e a desvalorização desse artefato, devido ao preconceito e à ignorância acerca de sua grandiosidade, prestada à cultura, ao potencial pedagógico dessa literatura. Então, é para romper esse tipo de falta de conhecimento, né, que muita gente da educação tem com essa literatura, que a editora IMEP tem investido muito nas obras em cordel e ela tem alcançado dimensões fantásticas dentro dos programas de incentivo à leitura e das escolas, como nós já mencionamos. Tá? Então, nos últimos anos, o cordel ele tem recebido esse tratamento diferente, com publicações em formato de livros ilustrados, que são adotados e trabalhados nas escolas, obtendo resultados significativos por estimular a leitura, abordar temas diversos de valores universais. Então, eu gostaria, assim, já caminhando para o encerramento de nossa fala, falar de uma experiência que nós tivemos na Secretaria de Educação de um município, o município de Aquiraz, onde desenvolvemos um trabalho em 15 turmas do 6º ano, tá? Em 13 escolas daquele município. Então, é um sinal claro da valorização e reconhecimento do potencial pedagógico da literatura de cordel. Então, foi um trabalho desenvolvido através de um programa de leitura da editora IMEP, chamado Nas Ondas da Leitura, que vai desencadeando uma série de outras ações educativas voltadas para o incentivo à leitura, e nós fizemos um trabalho com educadores e alunos do 6º ano, né, nas escolas municipais de Aquiraz, em que resultou neste livro, um breve olhar sobre Aquiraz, é um município aqui da região metropolitana de Fortaleza. Trata-se, então, de uma obra coletiva dos alunos deste ano, que foi o 6º ano. Então, podemos dizer, como disse os gestores, né, daquela Secretaria de Educação, ao apresentar esse projeto, quando já havia esse reconhecimento que utilizar a poesia de cordel como recurso pedagógico para debater temas relacionados à educação escolar, como a cidadania, a solidariedade, preconceito, discriminação racial, consciência ambiental, espiritualidade, ética, educação sexual, combate às drogas, violência, condição social da população, amor ao próximo e assim por diante. Então, cada vez que mencionamos uma lista de temas transversais, só tende a crescer cada vez mais, porque, de fato, a literatura de cordel tem essa pluralidade de temas a serem trabalhados em sala de aula. Então, nós escolhemos o depoimento de uma professora, a professora Marta Gama,
uma das professoras dos alunos que trabalhamos no referido projeto, e disse à professora: com essa estratégia de ensino, fazendo uso do gênero, o gênero em cordel, em sala de aula, percebo que os alunos ficam mais interessados, conseguem aprender bastante à medida que vão criando versos, rimando palavras, descobrindo sinônimos e outros vocábulos. Falo com propriedade que a literatura de cordel é um meio de incentivar a leitura e a escrita dos alunos, ressaltando que eles aprendem e assimilam melhor os assuntos a serem estudados, enquanto escrevem versos e formam estrofes, sem contar que tanto gostam de ler os textos produzidos, como também confeccionam pequenos folhetos sobre os mais variados temas a serem trabalhados no decorrer do ano letivo na escola. Vale aqui lembrar, tomara que ela esteja nos assistindo, a professora Marta Gama, que é também uma excelente poetisa, cordelista, que tem se encantado com essa literatura e se aventurado a escrever belíssimos trabalhos utilizando o gênero da literatura de cordel. Nos nossos trabalhos educativos, como pesquisador da educação, também procuramos, numa escola de educação de jovens e adultos, e colhemos o depoimento do professor Marcos José, que também faz a utilização, ele faz o trabalho com a literatura de cordel na sala de aula. Pois não. Nós já estamos com o tempo bastante avançado, e aí eu acho que você teria que encerrar agora. Ok? E é exatamente o encerramento agora, Lucinda. Tá? Perfeito. Então, aqui é o depoimento do professor, que é igualmente a professora Marta, informa da grande importância da literatura com os seus alunos. Então, nós encerramos com esta afirmativa, que nos processos de ensino-aprendizagem, podemos constatar a contribuição dada pela literatura de cordel, que, como um artefato cultural e também como recurso didático, se apresenta com sua história, com sua beleza estética, sua poética, rima, sua inesgotável fonte de temas e abordagem a serem trabalhados na sala de aula. Portanto, viva este patrimônio cultural brasileiro, viva a literatura de cordel. Obrigado a todos. Obrigada pela sua participação, Fernando. E aqui eu queria fazer aqui uma observação, que o Fernando citou Aquiraz como exemplo, mas eu já peço desculpa a tantos outros municípios que a gente faz esse trabalho com outros cordelistas. Ele falou da experiência pessoal dele, que foi realmente um sucesso, né, Fernando? Mas a gente já tem mais de 120 obras produzidas por alunos de escolas públicas, trabalhando sempre na perspectiva de valorizar a cultura local e, especialmente, o cordel. Queria aqui apresentar a nossa autora, a doutora Paola Torres, que é médica, oncologista, e ela faz, além de milhões de habilidades que ela tem, o tema de hoje é focado como ela usa o cordel e a música para amenizar o sofrimento dos seus pacientes que sofrem com câncer. Queria fazer aqui um registro que ela é da Academia de Literatura de Cordel, que ocupou a vaga de Moraes Moreira, que também é autor da editora IMEP, e que, infelizmente, nos deixou esse ano. Esse ano nós tivemos grandes percas, né, dos nossos autores por conta dessa Covid, e Moraes dizia que era impossível viver sem arte, e por isso que o cordel é tão importante. Dizer que a gente também perdeu o nosso grande autor, Arievaldo Viana, Serra Azul, e um grande cordelista que morreu agora com 82 anos de idade, que foi Pedro Bandeira, que era conhecido o príncipe dos poetas populares. E a doutora Paola dispensa comentário, o trabalho dela é belíssimo, maravilhoso, ela é cordelista, é música, é médica, ela é tudo, e com certeza agora ela vai dar um show para a gente fechar com chave de ouro o nosso espaço do cordel e do repente. Mais uma vez, eu peço a todos os municípios que nós trabalhamos desde 2007,
por não serem citados, porque são muitos, graças a Deus, e Fernando falou de uma experiência pessoal dele, e que o Aquiraz foi citado. Então, doutora Paola, faça aí o seu show que você faz com tanta maestria, com tanta competência, agradecer imensamente a CBL e dizer que também esse ano a gente teve uma grande perda, que foi do nosso grande músico, compositor, Aldir Blanc. E uma vez eu escutando uma palestra do Chico César, ele disse que devia tudo que ele era, porque o pai dele no sábado ia à feira e às vezes trazia carne. Nem sempre ele trazia a carne, mas ele sempre trouxe a literatura de cordel. Então eu acho que as nossas escolas do Brasil inteiro precisam de mais cordel e de mais música, porque nós temos que encantar a nossa população com essa sensibilidade, tocando a alma e o coração para que elas possam ser mais pura, mais humana e mais poética, e a gente possa ter uma sociedade mais justa, sem violência, com mais amor, mais música e poesia, e tudo isso vocês vão ver agora com a nossa querida doutora Paola. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar nesse espaço que agora virtual e não mais presencial, até que nós tenhamos condições de voltar às nossas atividades. Gostaria muito de agradecer a Lucinda, a Amelinha, ao Fernando Paixão, a editora IMEP, a Câmara Brasileira do Livro e a Câmara Cearense do Livro, por essa oportunidade de poder aqui falar sobre, talvez, a minha maior paixão, fora a medicina, que é o cordel. E aí eu começo recitando assim: não importa qual sua identidade, seu passado, futuro, seu presente, o que pensa, o que diz e o que sente, quer então exaltar a amizade. Cada qual traz em si uma verdade que se pode e se deve respeitar. Peço aqui a licença para cantar nesse dia vestido de alegria, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Para o doente, importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relento e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença e a bondade deve compartilhar, alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Ensinar e aprender a receita e o segredo da boa educação, para o mestre o aluno é mais que irmão, confiança é um laço que se estreita, o legado com orgulho se respeita, é fazer com amor para mudar, com humanismo podemos ensinar, ele é o pão que partimos todo dia, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Eu não quero ser dona da verdade, nem tampouco causar estranhamento. Receitando cordel é um movimento que ressalta a nossa identidade. É o olhar permeado de bondade, é fazer e saber compartilhar, acolher quando não pode tratar, prescrever amizade e poesia, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Sobre o câncer, falemos no momento, se quisermos fazer algo a respeito, a suspeita, o medo e o preconceito nos remete à tristeza e desalento. Para quem não possui entendimento, esse fato é capaz de assustar. Tudo isso teremos que mudar se quisermos viver um novo dia, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Poesia redime e dá alento, é remédio para nossa imunidade, pode ser medicada com vontade, alivia a dor e o tormento, traz paz para o coração, contentamento, pode usar, abusar, compartilhar, sua utilização é salutar e para a alma, consolo e harmonia, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Vecejando, eu vou dizer aqui, desejando saúde e longa vida, não importa o peso ou a medida, o melhor saber é distribuir. É somar, mas também é dividir. O começo um dia vai terminar. O sonhar é também acreditar. O presente é nossa sonoplastia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Então, com esse mote, medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar, eu tenho levado a literatura de cordel para vários espaços. E tenho feito um trabalho muito incansável para que a literatura de cordel sirva
como uma forma de diálogo para os médicos, para os pacientes e também para dialogar com os próprios estudantes de medicina. E por que isso? Porque o cordel, ele tem essa propriedade da poética, da rima e da estética. A própria capa do cordel, né? As próprias capas dos cordéis, a xilogravura das capas, as imagens entalhadas na madeira, as montagens dos folhetos nos cordões, tudo isso também o cordel já é por si uma instalação, a declamação, os versos do repente. Então o cordel tem essa pujança, né? Ele vem com essa beleza, ele vem com essa envergadura de trazer a cultura permeada de poesia, permeada de arte, permeada de tudo que a nossa gente, posso dizer que arrematou durante toda a sua experiência estética, poética e vivencial ao longo desses séculos todos que o cordel tem sido usado como instrumento de educação política, de educação em saúde, de educação estética, mesmo de educação literária e poética. Então, nós temos grandes poetas na literatura de cordel e alguns poetas, como eu, que fazem incursões em áreas como a saúde, né? Então, fiz vários trabalhos. O meu primeiro trabalho, um dos meus primeiros trabalhos com a IMEP foi esse livro, que se chama Andei por Aí, Narrativas de uma Médica em Busca de Medicina, que tem o prefácio do Drauzio Varela, e nesse livro, que tem ilustrações lindíssimas, né, do Chilo que é também poeta de cordel, que é o J. Borges, né, que tem ilustrações lindas, xilogravuras lindas do J, né? Esse livro, ele é um livro que eu tenho uma satisfação muito grande da existência dele, porque foi um livro que abriu para mim muitas portas, né? Abriu para mim muitas portas, dentro e fora do Brasil. Eu já tive a oportunidade de fazer apresentações na Sociedade Portuguesa, agora há pouco, de Medicina Integrativa, utilizando esse livro. Tem um outro publicado pela editora IMEP, que é Vamos Falar sobre Câncer. E todas essas temáticas, tem um outro cordel que fala sobre as PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, outro que fala sobre neoplasia, outro que fala, um mais recente, que é sobre a pandemia, né? Que é sobre a pandemia. Então, e sempre existe esse apelo para utilizar o cordel dentro desse ambiente da saúde, né? Participei de um projeto da Astelas Pharma, um projeto para organizações não governamentais, para instituições de apoio aos pacientes, e aí escrevi essa cartilha com ilustrações lindas do João Oliveira, chamada Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel, que foi lançada recentemente com uma live onde o Fernando Rocha, ex-apresentador do programa Bem-Estar, foi o mediador dessa live, junto com Nelson Ramestilak, que é um médico do Hospital Albert Einstein. Então, o cordel sempre tendo, né, esse espaço, e aqui eu vou compartilhar uma tela. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vou compartilhar a minha tela com vocês, onde eu mostro aqui o site da Fiocruz, que vocês estão vendo aqui, que tem Brasiliana, a divulgação científica no Brasil. E vocês podem ver Cordel e Saúde, tem o ABC do corpo humano, cartilha do diabético, Dengue Laden, o mosquito terrorista. Então, vocês vejam que o cordel está dentro da associação, né, da Fundação de Saúde, uma das mais prestigiadas da América Latina, a mais prestigiada do Brasil,
a mais prestigiada da América Latina e uma das associações, das fundações mais importantes do mundo, que é a Fiocruz, utilizando o cordel. Uma outra coisa que a gente pode ver também aqui nesse site é a rede Humaniza SUS, que também utiliza a literatura de cordel para ensinar os agentes de saúde, para ensinar aos enfermeiros, para dialogar com a população, né, utilizando a literatura de cordel. Aqui está uma publicação no jornal O Povo, aqui de Fortaleza, que mostra o lançamento dessa cartilha. Médica lança cartilha em cordel para desmistificar tabus sobre a leucemia. E aqui a inauguração na Unifor da Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel, que teve o apoio imensurável da Lucinda e da editora IMEP, que foi um dos maiores doadores. O IMEP, a editora IMEP foi uma das maiores doadoras do acervo, que hoje é parte da Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel, que fica na biblioteca da Unifor, né, a Universidade de Fortaleza, que inclusive é uma biblioteca que tem um acervo muito importante de livros raros e tem também muitos cordéis. Então, mostrando tanto a homenagem à mulher na literatura de cordel, a Maria das Neves, que foi a primeira mulher a publicar um cordel, e essa mulher ela teve que usar um pseudônimo masculino de Altino Alagoano, para poder se inserir dentro da literatura de cordel e fazer a sua publicação. Então, eu aproveito para dizer também dessa importância de se valorizar a escrita feminina na literatura de cordel. Então, eu me sinto bastante honrada, não somente por ser uma médica, que estou utilizando o cordel dentro da academia, dentro da universidade, levando o cordel para dentro da universidade, validando o cordel dentro da universidade, como também me sinto honrada de estar representando todas as mulheres que me antecederam e todas as mulheres que estão unidas nessa luta de valorizar a escrita feminina no cordel. Quando eu fui fazer a minha defesa como professora titular na Faculdade de Medicina, porque na Faculdade de Medicina, o último grau para você ser um catedrático, você tem que defender novamente uma outra tese. Então, eu utilizei a primeira edição do livro Andei Por Aí, que tem essa capa daqui, com a xilogravura do J. Borges. Então, foi esse livro que eu utilizei para defender o meu memorial como professora. Então, assim, é nessa ambiência que a gente precisa falar da importância do cordel como ferramenta de humanização. Então, o meu sonho é agora, no primeiro semestre, no S1 da Unifor, a partir do próximo semestre, nós tínhamos uma disciplina, um módulo chamado Habilidades Médicas, que agora mudou de nome e vai se chamar Desenvolvimento Pessoal e Profissional. E nesse módulo de desenvolvimento pessoal e profissional, eu fui convidada para exatamente falar sobre arte e sobre cordel. Então, eu acho que é muito importante nós trazermos à baila esse diálogo que a literatura de cordel ela pode ter com várias ramificações da nossa sociedade, promovendo a saúde em vários âmbitos, né? Promovendo a saúde dialogando com os estudantes de medicina, promovendo a saúde com os agentes, empoderando os agentes de saúde com o cordel. Eu fiz uma live linda com uma enfermeira do SUS, a Amanda, e com um agente de saúde que é cordelista, exatamente sobre essa cartilha de leucemia. Então, duas mulheres incríveis, e a gente fez essa live onde a gente falou do cordel, e a agente de saúde fez um cordel, inclusive, para participar da live. Então, vê como é importante esse empoderamento, né? Você colocar um cordel na mão de um agente de saúde e que ele possa pegar esse cordel e levar para a comunidade e usar o cordel como suporte, como apoio para ensinar para as pessoas medidas de prevenção em todos os âmbitos, não somente diagnóstico precoce do câncer, que é minha área, mas também levando saúde e levando diagnóstico precoce para a população. Uma outra coisa também é
o paciente poder levar o cordel para a sua comunidade. Ele chega no posto de saúde, ele chega para fazer a quimioterapia, e aí ele recebe um cordel que vai ensinar ele como é que ele vai comer, como é que ele vai fazer quando ele passa mal. Então, esse empoderamento também do paciente que leva para a sua comunidade esse saber com essa rima, com essa métrica, que remete ao avô, que remete à avó, que remete à nossa terra, às nossas coisas, que tem esse humor delicioso do cordelista, né? Porque a gente cordelista, a gente carrega com a gente nas nossas raízes essa beleza, né? Então é isso, utilizar o cordel como uma forma de humanização, utilizar a arte do cordel como uma forma de proximidade, de diálogo em todos os âmbitos para trazer promoção de saúde, mais cura, mais alegria e mais empoderamento para todos os setores da nossa sociedade. Então, esse tem sido o meu trabalho e eu finalizo dizendo que medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Agradecer demais ao Fernando Paixão pela explanação tão bonita sobre as possibilidades do cordel na educação. Eu aqui na outra ponta, na área da educação médica, reforço e concordo com a fala dele, uma fala muito, muito, muito pertinente, não é? E acho que educação e saúde são indissociáveis, né? A gente não pode falar de saúde sem falar em educação, porque sem educação a saúde ela não existe, né? Ela é apenas uma coisa mecânica. A saúde verdadeira, quando a gente entende por saúde, a gente entende a promoção e o empoderamento do indivíduo em busca da sua saúde, dele, de todos os que o cercam e da sua comunidade. A gente não pode falar de saúde indissociada de educação. E a gente também não pode falar de educação sem saúde, porque quem não tem saúde não pode ser educado. Então, é a criança que precisa da merenda, é a criança que precisa escovar o dente, é a criança que precisa se exercitar, se alongar, tomar sol, conhecer sua cultura. Então, saúde e educação são indissociáveis, são irmãos siameses e, assim, eu tenho também considerado trabalhar saúde com crianças, né, tanto com músicas infantis, como com cordéis ligados diretamente, direcionados, aliás, a esse público infantil, e por isso fiz o Rio e a Nuvem, que fala um pouco de educação em oncologia. Agora eu estou fazendo um cordel que se chama Tuiupé e o Maracá Encantado, que conta uma história de um índiozinho, e assim a gente vai fazendo, tecendo nossas parcerias, a gente vai falando da nossa gente, da nossa terra, com diversão, com alegria e humanizando com aquilo que a gente pode fazer. A gente não humaniza com livros, a gente usa os livros para dividir a humanidade que vai dentro da gente, que a gente tem dentro da gente. O livro é um instrumento do humano. A gente humaniza com a fala, com a métrica, com a rima, com a poética, né? Então, eu termino dizendo, nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Paola. Agora, a Melinha, que lê cordel lindamente. Como a gente sabe que o cordel tem várias funções, mas essa poesia que encanta, eu gostaria que ela declamasse 2 versos aí de Pedro Bandeira. É um poema muito longo, mas 2 versos mostrando esse grande poeta que nós perdemos, e depois mais 2 versos de Moraes Moreira para homenagear todos os cordelistas do Brasil com esses 2 poetas. E depois eu volto para chamar mais alguém para finalizar. Pois é, o poema O Crepúsculo no Campo, de Pedro Bandeira, eu vou ler aqui 2 estrofes. Quando o sol muda a cor da sua imagem, a cigarra desmonta a sua tenda. O cachorro, que é guarda da fazenda, se entrincheira na sombra da alpendragem. A graúna dá notas na paisagem que nos faz o cabelo arrepiar. Uma cabra de leite vai pastar
atendendo às manobras do cabrito. O crepúsculo do campo é tão bonito que Jesus se debruça para olhar. Quando a tarde começa a despedida, vê-se os raios do sol fechando os becos e o vento a gemer pelos paus secos, retorcendo a floresta esmaecida. Uma ponta de nuvem colorida deixa o sol quase morto, sem brilhar. Entre o homem na choça e vai rezar, que o roceiro rezando é mais contrito. O crepúsculo do campo é tão bonito que Jesus se debruça para olhar. E agora aqui no livro, A História dos Novos Baianos, né, de Moraes Moreira, sou aqui 2 estrofes também. Novos Baianos, a fonte, um oceano, a floresta, uma lagoa, um rio, fluente nascente, um monte de gente fazendo festa. Novos Baianos, Brasil. Se Deus me desse, meu povo, a chance do recomeço, seria esse meu plano, faria tudo de novo. Me vejo, me reconheço, para sempre um novo baiano. Olha aí que legal, que lindo. Acho que pela fala do Fernando Paixão, pela fala da doutora Paola, eu acredito que deve ter tocado e emocionado a todos e todas que nos escutam e que veem realmente, que reconhecem nessa poesia a alma do Nordeste e a alma brasileira, né? E que a gente ver os múltiplos recursos, as múltiplas possibilidades que o cordel oferece. Eu espero que a gente possa ter cada vez mais o cordel, né, chegando na sala de aula, né, os professores que nos escutam, que eles possam viver essa maravilha e esse encantamento que é levar o cordel ao coração dos seus alunos, né? Então, são muitos versos, são muitos cordelistas, são muitas histórias, e também parabenizar a doutora Paola por essa fala dela e por esse empoderamento das mulheres que também fazem cordel, né? Então, Lucinda, você pode retomar. Acho que para já o encerramento desse momento, Nós temos alguns minutos e quando o governo queria tributar o livro, nós fizemos uma corrente com vários poetas para falar sobre a importância do livro não ser tributado. E o Fernando Paixão escreveu também um texto que não é tão pequeno, e eu escolhi aí 3 estrofes que ele vai declamar para vocês. Muito bem, isso aí, Lucinda. Como nós estamos na maior feira de livro do Brasil, né, ou do mundo, como você diz na sua fala de abertura, é pertinente a gente lançar essa voz profética em defesa do livro. Então, vamos dizer aqui as 3 estrofes, né, que você escolheu para a gente socializar aqui com o nosso público desta live. Nós usamos aqui a estrofe do cordel em 7 linhas, né, em 7 versos, que nós dizemos: o livro é o bem maior do povo de uma nação, é o suporte e veículo principal da educação. Não pode ser tributado, conforme foi sustentado pela Constituição. Nossa Constituição dá garantia ao acesso à educação e aos livros. Portanto, nesse processo, cobrar do livro imposto é medida de mau gosto, é um tremendo retrocesso. E finalizando, nós dizemos: os livros imortalizam nossa vida e trajetória, saberes e tradições, identidade e memória, reúnem informações
para que as próximas gerações não percam o rumo da história. Então, essas são as palavras em defesa do livro, né, frente a esta ameaça da volta ao tributo dos livros. Bom, nós já estamos quase finalizando, né, a nossa participação. Acredito que para todos nós que fazemos a Editora IMEP, a Câmara Cearense do Livro, o Espaço do Cordel e do Repente, foi uma alegria muito grande poder abrir essa Bienal. Agradecer aqui à doutora Paola, agradecer ao Fernando Paixão, à Amelinha e a todos da Câmara Brasileira do Livro. E teria muitos cordelistas para se apresentar e dizer coisas belíssimas, mas eu vou pedir à doutora Paola que faça uma falazinha final aí com 1 minuto e pouco, porque ainda quero que a Amelinha declame aqui um poema do nosso querido Arievaldo Viana, depois de doutora Paola. Então, Amelinha, pode ser de qualquer um dos livros do Arievaldo, mas a gente não pode deixar de homenagear o Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. Então, doutora Paola, então, assim, faça aí a sua despedida desse momento. Eita, o microfone dela. Lucas, em frente a... Doutora Paola, seu microfone está desligado. Desligado seu microfone. Está mutado, né? Acordei no meio da pandemia e o mundo que eu via se acabou. Ninguém sabe por onde escorregou tudo aquilo que nos dava valia. Vê a noite entrando pelo dia e brotando no povo desengano. Não se sabe que dia, mês ou ano sairemos por fim dessa procela, espantando de vez essa mazela nos 10 pés de martelo alagoano. O poeta de tudo tem saudade, é por isso que tudo vira verso. Não existe papel no universo que comporte a beleza da verdade. Se por mais arcano eu cavasse no fundo do oceano o tesouro escondido da poesia, que sem mim não veria a luz do dia nos 10 pés de martelo alagoano. E a ela devemos recorrer. No entanto, é fácil perceber que tem gente de peso a duvidar. Essa história nefasta de contar, mas parece que houve um ledo engano. O seu voto foi parte desse plano e as mortes que sobem toda hora vão pesar no seu peito sem demora nos 10 pés de martelo alagoano. Findo agora esse verso com o intento de contar essa história sem final, com certeza seria ideal que eu pudesse prever nesse momento e ofertar a meus pares o alento de afirmar ser um alto de ariano. O destino, que é sábio e soberano, é por certo o autor dessa elegia, sua pena é quem risca cada dia nos 10 pés de martelo alagoano. Obrigada, IMEP, obrigada, Lucinda, obrigada, Amelinha, obrigado, Fernando, obrigada, Câmara Brasileira do Livro, a todos os meus pacientes que me ensinam a cada dia, a todos os poetas que me inspiraram, a todas as poetisas que me inspiraram e continuam me inspirando, ao meu querido amigo Arievaldo Viana, de quem sinto imensa saudade, do poeta Moraes Moreira, que sempre foi uma fonte de inspiração. Eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigada. Amelinha, declame aí o Arievaldo. Eu vou deixar você para encerrar e dizer que, como nós estamos falando de livro e de poetas, eu quero finalizar com um pequeno poema, uma pequena estrofe do nosso querido autor Antônio Francisco, que diz assim: ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé, é ser Zé Ninguém sem ser escravo de nenhum Zé, e viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Então, é isso que nós, poetas, cordelistas e aqui da Editora IMEP, fazemos esse trabalho com tanto amor e dedicação. Amelinha, você tem 1 minuto e 30 para encerrar a sua fala aí. Seu microfone... Amelinha está mudo, seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo, Amelinha. Pronto, corrigido. Então, encerramos aqui com esse lindo poema, um trechinho só do Pavão Misterioso, um ícone da literatura de cordel, né? Aqui,
recontado por Arievaldo Viana, ilustrado por João Oliveira, e ele diz: a noite estava belíssima e a lua, na amplidão, refletia os seus raios sobre a cauda do pavão. Creusa apertava o rapaz com ternura e gratidão. Evangelista também, contente e vitorioso, apertava a sua amada num abraço afetuoso, voando para o Nordeste no pavão misterioso. Horas depois, o pavão sobrevoava a fazenda. Evangelista desceu ao lado de sua prenda, que casou toda de branco com um vestido de renda. João Batista, feliz com a chegada do irmão, promoveu a maior festa que já se viu no sertão, e a multidão não cansava de admirar o pavão. Então, assim, Pavão Misterioso, Leandro Gomes de Barros, Arievaldo Viana, editor IMEP, Câmara Cearense do Livro, Espaço do Cordel e do Repente. Viva o Cordel! Hoje sempre! E medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Amém!